Pedro. Ok. Conseguem-me ouvir? Ótimo. Obrigado pela apresentação e obrigado, Joana, por teres aceito o nosso convite em nos juntares hoje. Deixem-me só rapidamente apresentar. Portanto, o meu nome é Pedro Vianês e neste momento encontro-me a terminar o meu doutoramento em Física na Universidade de Cambridge, concretamente na área de computação quântica. E já desde o ano passado e também este ano que sou o embaixador da Parsul para a cidade de Cambridge e zona de arredores. E, portanto, antes de começar, deixem-me só partilhar o meu ecrã. Eu não tenho propriamente nada muito formal preparado e conseguem ver o meu ecrã? Um, só um minuto. E, portanto, antes de começar, um segundo. Problema técnico. Pronto. Acho que assim já está melhor. Portanto, antes de começar com a tertúlia propriamente em si, deixem-me apenas contar-vos um bocado então porque é que eu escolhi este tema, divulgação científica em termos de pandemia. Apenas dois pequenos reparos. Eu, quando me refiro a científica, a maior parte dos exemplos e o contexto a que me vou maioritariamente referir é nas ditas áreas de STEM, Science, Technology, Engineering and Math, simplesmente porque eu, sendo físico, é a minha formação e a área com a qual estou mais familiarizado e conheço mais. Mas, como verão, acho que muitos dos assuntos são completamente transversais e aplicados a ciências sociais ou outro tipo de áreas. O segundo aspecto é porque é que eu escolhi particularmente no título, em tempos de pandemia. Não vou propriamente estar a falar de como fazer divulgação científica e outreach através do Zoom, mas mais o facto, e aqui é um pouco uma visão pessoal de alguém que, sendo português, reside no Reino Unido e que tem assistido aos últimos 2 meses através daqui, o facto, acho que ninguém duvida que hoje em dia, quer sejamos cientistas ou não, estejamos a trabalhar em ciência ou não, é muito difícil, de uma forma ou de outra, a ciência não nos afetar. E principalmente nos últimos 12 meses, basta pensar um bocado no contexto britânico, pessoas, penso que reconhecerão os nomes, Chris Whitty e Sir Patrick Vallance, respectivamente Chief Medical Officer e Chief Scientific Advisor, quase se tornaram celebridades da noite para o dia, que a BBC e outros mídia tiveram artigos longos e extensos sobre pronto, a pandemia, o vírus, o processo da vacina. E claro, acho que claramente há justificado um interesse claro da população em geral em conhecer mais sobre pronto, a realidade que vivemos atualmente. Contudo, de uma forma ou de outra, a pandemia terminará. E se, em vez de Covid-19, pensarmos em alterações climáticas, inteligência artificial, terapias genéticas, exploração espacial, eu acho que é bastante difícil, novamente, sendo cientista ou não, estando em ciência ou não, acho que é bastante difícil, de uma forma ou de outra, alguém viver em pleno século XXI sem ter acesso a um determinado nível de, digamos, literacia científica. E foi um pouco este conjunto de ideias que me levou a propor este tema e temos a sorte de ter hoje connosco a Joana Moscoso, que nos vai falar um pouco então da sua experiência como fundadora da Native Scientist. Eu vou apresentar a Joana dentro de instantes. Antes disso, como eu disse, gostava que este evento fosse ao máximo possível interativo e a qualquer momento não hesitem em interromper ou colocar questões no chat de outra forma. Eu iria propor, então, só para nos conhecermos e sabermos, de certa forma, a audiência, que tipo de experiências e backgrounds é que temos, eu iria propor que, portanto, não sei se conhecem o Menti, não é preciso fazer download da aplicação, basta irem a este site e colocar este código. E há simplesmente duas perguntas muito rápidas, de escolha múltipla. Uma delas, de certa forma, tentar perceber se o público é maioritariamente cientistas ou pessoas de outras áreas, e depois a segunda
sobre que experiência têm a nível de divulgação científica. Eu propunha então que fossem a este portanto, site e com este código, e deixem-me só partilhar rapidamente para podermos ver os resultados. Portanto, quantos é que somos? Creio que ainda faltam. Vou dar só alguns segundos, mas claramente, pronto, como sendo suspeito, sendo invento da Parsuc, a maior parte das pessoas são de facto cientistas e a trabalhar na área, e mesmo toda a gente tem então formação científica. Ótimo. A segunda pergunta que deve já ter aparecido é simplesmente então se já participaram em eventos de divulgação científica, e organizaram, ou simplesmente participaram, ou se nunca tiveram a oportunidade. Creio que. Ok, acho que temos todos os votos. Deixem-me só. Eram os resultados que eu tinha previsto. De facto, a maior parte somos todos cientistas e já todos, de uma forma ou outra, através da organização ou participação, tivemos envolvidos em atividades de outreach. Portanto, como eu disse, a qualquer altura, não tenho um problema em interromper, gostava que isto fosse ao máximo possível interativo. Deixem-me então apresentar-vos a Joana, que temos hoje aqui como convidada. Portanto, a Joana é cofundadora e diretora da Native Scientist, uma organização europeia sem fins lucrativos que organiza eventos para estabelecer a ligação entre alunos em idade escolar. Creio que a maioria a nível de ensino primário, portanto, crianças de 5, 10 anos à volta dessa idade. Portanto, para estabelecer a ligação entre alunos e cientistas, promovendo uma aprendizagem integrada de ciências e línguas. Durante 10 anos, a Joana fez investigação na área de microbiologia, doutorou-se no Imperial College em 2013. De 2016 a 2018 teve uma bolsa da Marie Curie, sendo que é autora de mais de 10 artigos publicados em revistas de renome internacional. Fundou a Native Science durante o seu doutoramento, em 2013, trabalho o qual já foi reconhecido pela Royal Society of Biology, o Imperial College London e o MIT Innovator Under 35. A Joana também fez parte do comitê executivo da Parsuc, creio, se não estiver em erro, de 2012 a 2013. E, portanto, desde já, obrigado, Joana, por teres aceito o nosso convite. E passaria-te então a palavra, se nos pudesses contar um pouco, então, como surgiu a ideia da Native Scientist, que organização é esta, para as pessoas que não conhecem, e que tipo de eventos é que vocês fazem? Obrigada, Pedro, pela introdução. Ok, eu só estava a verificar se realmente consigo partilhar o ecrã, que o farei daqui a um bocadinho, mas já consigo, tenho autorização. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite e também congratular-te a ti, Pedro, e à Parsuc e a toda a rede de embaixadores por estarem a organizar estes eventos. A rede de embaixadores é uma rede muito querida minha, porque foi realmente fundada quando eu e os meus colegas estávamos na direção da Parsuc. Portanto, foi uma iniciativa que começou no ano letivo 2013-2014 com a nossa direção e, portanto, é sempre bom continuar ver que
esta iniciativa e este projeto dos embaixadores continua a existir e está a ser dinamizado. Depois, dizer que realmente o passado da Native está muito interligado com a Parsup. A ideia surgiu precisamente quando eu e os meus colegas estávamos a organizar o Luso, o encontro anual da Parsup, e em 2012, e estava eu e éramos 8 organizadores, não é, do Luso. Foi um Luso em Londres com 300 pessoas e tivemos um prémio Nobel como speaker e tudo, foi um evento muito giro, com uma viagem de barco pelo Rio Temisa. E uma das organizadoras do Luso estava muito consciente das dificuldades da comunidade tradicional de imigrantes portugueses em Londres. Dificuldades como os meninos terem de faltar à escola para acompanharem os pais ao médico para servirem de tradutores, os meninos estarem nas piores turmas e não terem ambições de ir para a universidade ou de ter assim uma carreira profissional, entre outras dificuldades. E partilhou isso com o grupo de organizadores do Luso. E na altura isso tocou-me muito, porque eu estava completamente ignorante sobre esse assunto. E mais ainda, eu tinha por hábito ir a algumas escolas de Londres partilhar o meu fascínio pela microbiologia, pelas bactérias. E então eu estava a ir a essas escolas em Londres para falar sobre as bactérias em inglês, uma língua que não era a minha língua materna e que às vezes a minha dificuldade não era tanto em explicar a ciência, era mais em ter a certeza que estou a usar um bom inglês. E quando a Tatiana, essa minha colega da física também, nos explica estas dificuldades, eu rapidamente fiz a ponte e se, em vez de ir às escolas falar em inglês sobre as bactérias, eu fosse às escolas de Londres falar em português sobre as bactérias para os meninos filhos de portugueses. Eles existem, eles estão aí. E o grupo gostou da ideia e deu espaço para que realmente explorássemos essa opção. E contactamos o Instituto de Camões, houve uma professora que ficou interessada em nos receber e organizamos então aquilo que foi o esboço dos workshops Native Science, que eu vou explicar mais à frente, e correu-se super bem. Fizemos um vídeo, e aí apresentamos o vídeo durante esse uso e a audiência ficou encantada. E a partir daí aquilo deu-me alento a mim e à Tatiana para explorarmos um bocadinho mais aquele conceito de ir às escolas para falar na língua de herança destes meninos sobre ciência. E pronto, no ano seguinte já não estávamos a organizar, ano letivo, não é? Já não estávamos a organizar o Luso, já éramos da direção da Parsup e começamos a candidatar-nos a concursos de empreendedorismo social para tentar levar o projeto para a frente, mas de uma forma que fosse um projeto independente, com a sua continuidade, com os seus diretores, para não estar sujeito à constante mudança e redatividade da direção da Parsup. E fomos sem grandes expectativas, mas candidatamos a 4 concursos e ganhamos aquilo tudo. E, portanto, isso deu-nos alento para realmente formarmos uma empresa sem fins lucrativos, aí no Reino Unido, e avançarmos com as coisas. E na altura definimos 2 estratégias de crescimento. Uma estratégia de crescimento a nível nacional do Reino Unido, onde iríamos fazer a expansão dos nossos workshops para outras línguas, ou seja, trabalhar não só com o português e os meninos filhos que falassem português, mas também com outras línguas, espanhol, francês, alemão, estoniano, grego, turco, árabe, etc. E outra estratégia de expansão, que era do português para o resto da Europa. Portanto, estes 2 eixos de crescimento.
um dentro do Reino Unido para outras línguas e outro para a Europa em português. E durante 2, 3 anos foi essa a nossa estratégia e hoje em dia temos 10 línguas diferentes, estamos presentes em 8 países diferentes, diferentes línguas em diferentes cidades de diferentes países e contamos com uma rede de mais de 2.000 cientistas espalhados pelo mundo, mas maioritariamente na Europa, e a nossa atividade foca-se na Europa. Pronto, e isto é um bocadinho o início da Native Scientist, que está então interligado com o Parse. Mas hoje então queríamos falar sobre comunicação de ciência ou divulgação científica ou Science Outreach, né? Também é uma palavra muito utilizada, e eu até irei um bocadinho mais à frente, que é Science Education. Nós, como cientistas, fazemos a divulgação científica, fazemos a comunicação científica, de ciência, fazemos o Science Outreach, mas também podemos ir mais à frente e promover o Science Education. E agora vou partilhar o ecrã. E quando estão a ver uma imagem, certo? Portanto, se eu vos pedisse para se calhar, não sei se a audiência está disposta a participar com vós e se isto é permitido, mas se estiverem, eu até pedia para descreverem o que veem nesta imagem. Se não estiverem... Cientistas a falarem para cientistas. Ou para eles mesmos, não sei. Mais alguma coisa que salta à vista? Por acaso há bastante diversidade, o que é bom. Exato. Pronto, nós, normalmente, no Reino Unido, pronto, já temos outra visão da realidade, mas a verdade é que, normalmente, quando a primeira coisa que vem à cabeça em muitos cientistas, quando se fala em divulgação científica, é publicar o paper e depois ir às conferências, ir aos seminários e falar sobre a sua ciência, aquilo que foi publicado, à audiência. E quem é a audiência? São outros cientistas, normalmente interessados nesse campo de investigação. É pouco frequente encontrar tanta diversidade como a que está aqui representada, não é? Normalmente há um bocadinho menos de diversidade, mas cada vez se caminha mais para conseguirmos atingir estes objetivos. Mas tenho a dizer que ontem estive a ler, ontem, como temos aqui lockdown em Portugal, tenho a minha menina de 8 meses em casa e temos que fazer turnos para tomar conta dela. E então, de manhã eu estive a trabalhar e à tarde tocou-me fazer babysitting e tive a sorte que ela me deixou ler uma revista que era a Alumni Magazine do Imperial College. E tínhamos lá a reitora a dizer que em todo o Reino Unido só existem 35 lecturers ou professors negros em todo o Reino Unido. Portanto, esta realidade de facto é pouco comum, mas trabalhamos nesse sentido. E então, quando pensamos em comunicação científica, pensamos nisso, mas hoje em dia cada vez começa a haver mais consciencialização de que temos que diversificar. Mas quando pensamos na diversificação, vou tentar passar o slide, ok? Pensamos então numa audiência ainda mais diversa, que não inclui apenas cientistas e que pode ser de vários tipos. Normalmente, para fazermos uma comunicação efetiva, até devemos de escolher uma target audience, uma audiência-alvo, para podermos de uma forma personalizar e ir de encontro às necessidades dessa audiência. O que acontece é que, enquanto que os cientistas, quando vão a uma conferência ou vão fazer um seminário e dedicam 12 horas, 5 horas, 8 horas, o que for, a preparar e a viajar para esse sítio para dar a conferência ou dar o seminário, não é visto como uma perca de tempo, é visto como faz parte do nosso trabalho. Contudo, quando estamos a fazer comunicação para a audiência não científica, apesar de continuar a ser uma comunicação científica, vemos como algo extra
que nos faz perder, tirar tempo do trabalho. Então, também há aqui algum trabalho a fazer para que não seja tanto assim. Afinal de contas, muitas vezes a investigação que estamos a fazer está a ser financiada por estas pessoas. Por estas pessoas que nós achamos que não querem saber daquilo que nós estamos a fazer. Mas se calhar se nós lhes explicarmos de um jeito que eles entendem, talvez eles queiram saber. E nós, dentro deste tipo de audiências que representamos aqui, focamos na Native Scientist nos meninos, porque realmente foi através das dificuldades dos meninos nas escolas de Londres que ficamos interessados neste tópico e que construímos o nosso trabalho, e temos continuado focados em trabalhar a literacia científica e a aspiração a ser cientista nos meninos, na esperança de que quem quiser ser cientista se sinta capaz de o ser, se assim o desejar. Porquê? Porque é que é importante trabalhar com as crianças? Por muitos motivos, não é? Mas dois motivos que vou mencionar, um de forma mais breve e outro vou explorar mais. Um dos motivos é que muitos dos trabalhos no futuro antecipa-se que vão precisar de conhecimentos mais técnicos, mais científicos, porque a automatização e a indústria 4.0 e a inteligência artificial vão acabar, entre aspas, com alguns tipos de trabalho, mas obviamente irão surgir outros tipos de trabalho, mas esses antecipa-se que precisem de muitas competências que são adquiridas e que são características do método científico e das pessoas científicas e das pessoas na ciência. E depois, o outro aspecto, porque é importante trabalhar com estas crianças, é porque de facto é muito difícil nós aspirarmos ter uma profissão que nunca vimos ou que não conhecemos. E também é difícil achar que vamos conseguir atingir algo se realmente não virmos pessoas como nós nesse algo, a exercerem essa função, esse cargo. Por isso é que também é tão importante ter mulheres nos boards, ter black people como lecturers, and so on. E então, nós, fazendo a ponte entre cientistas e crianças, quebramos um bocadinho estas barreiras. Quebramos a barreira de que os cientistas normalmente são homens brancos de meia idade, a maior parte 76% dos nossos cientistas que vão às escolas ou que falam com estes meninos são mulheres e são jovens e têm cabelo, sei lá, como bem lhes apetece, não é? E também temos pessoas de todas as idades a participar, desde o estudante de licenciatura ao chefe de departamento. Portanto, temos uma diversidade não só de género, mas também de idade, e como nós trabalhamos especificamente com crianças de minorias étnicas e imigrantes e juntamos cientistas com o mesmo background cultural, temos também ali uma identidade partilhada, uma herança partilhada. E isso faz com que muitos dos meninos, isso é visto nos estudos de impacto que nós fazemos, sintam que realmente ser cientista ou ir para a universidade é uma opção viável para eles, porque veem pessoas como eles, mas mais crescidas, a exercerem essas funções. E isto, para além dos estudos que temos feito, temos também coisas que as pessoas nos dizem, que os meninos nos dizem, como por exemplo, uma aluna de 15 anos, neste caso era portuguesa em Paris, que nos disse: este workshop foi importante porque eu achei que a universidade era só para os meus amigos, para os meus colegas franceses. Não sabia que existiam pessoas como eu na universidade. Ou o caso de uma outra aluna, já de 17 anos, que nos disse que
este workshop foi importante porque me fez pensar naquilo que eu quero fazer quando a escola terminar. E a aluna já tinha 17 anos, ela nunca tinha pensado no que iria fazer quando o secundário terminasse. Depois temos também outro tipo de reportagem, como esta de uma menina que nos disse que foi muito importante estar no workshop, porque sempre que ando na rua, sinto-me uma espécie rara, porque tenho esta língua estranha em casa e falo esta língua estranha em casa. E hoje percebi que há muita mais gente como eu. Portanto, aqui a importância de vermos pessoas que partilham um pouco da nossa identidade cultural e linguística, neste caso também, em outras posições e com outras profissões a que normalmente elas não estão expostas. E pronto, e então fazermos esta divulgação científica, este Science Outreach, é importante a nível societal, porque quebra estas barreiras, porque abre os olhos, abre os horizontes, mas também é importante a nível educacional, porque promove a literacia científica. Há um conceito muito importante, que é o de Science Capital, que até foi cunhado ou criado ou concebido por uma cientista da UCLA em Londres, que é Louise Archer, que é precisamente a quantidade de ciência a que estamos expostos durante o nosso crescimento. Então, pessoas com um alto Science Capital, o capital científico, são pessoas que frequentemente iam a museus, viam documentários, tinham a oportunidade de falar com pessoas da área da medicina, ou da ciência, ou da física, ou da matemática, pronto, das áreas STEM, e pessoas com baixo Science Capital são pessoas que têm muito pouca exposição à ciência. E a verdade é que tanto a nível europeu como global, o que as estatísticas nos mostram é que as crianças migrantes têm pior aproveitamento escolar na ciência e nas matemáticas do que as crianças não migrantes. Portanto, é muito frequente nestas crianças encontrarmos um low science capital e é preciso trabalhar isso para que elas estejam mais expostas e para que também desenvolvam uma atitude positiva para com a ciência. Depois, isto aqui é só umas fotografias que eu trouxe de alguns workshops da Native Scientist. Eles têm um formato muito peculiar, é um formato speed dating, normalmente juntamos 4 a 5 cientistas para um workshop, dividimos a turma em 4 ou 5 grupos e depois os cientistas rodam, as crianças rodam, de forma a que toda a gente fale com toda a gente e os cientistas recebem uma formação online sobre como decorre o workshop e como é que eles podem preparar uma atividade científica que vá criar um impacto positivo nestes meninos. E então o que normalmente vemos é precisamente os miúdos a tocarem, a sentirem a ciência e debruçados sobre as mesas, a olharem e a sentirem os materiais que os cientistas trazem, sejam eles das ciências sociais, da física, da matemática, o que quer que seja. Depois temos também um outro tipo de workshops mais para adolescentes. O que eu mostrei anteriormente é mais para meninos entre os 6 e os 12 anos. Depois temos um outro tipo de evento que, em vez de serem os cientistas a saírem do laboratório e irem à escola falar com os meninos dos 6 aos 12 anos, acontece o inverso. São os meninos entre os 12 e os 18 anos que saem da escola e vão ter com os cientistas aos seus laboratórios, sua universidade, ou às vezes até criamos estes eventos em museus. E pronto, tem aqui também algumas imagens
Alguns meninos já se conhecem, já têm aulas extracurriculares de língua portuguesa, por exemplo, ou de outra língua qualquer, e já se conhecem. Outros vêm especificamente para o evento e não conhecem os outros meninos. O que é fundamental nos nossos programas? É então promover aprendizagens na ciência, promover aprendizagens no campo da língua. Estamos a falar de meninos que falam o português apenas no contexto familiar. As escolas em Londres, no Reino Unido, ou em França, ou na Alemanha, onde quer que seja, são muito boas a ensinar a estes meninos migrantes a língua da escola. Mas, na maior parte dos casos, não existe ensino da língua da herança. Os sistemas nacionais de ensino normalmente não providenciam isso. Então, a língua da herança acaba por ser aprendida no contexto familiar, mas é super importante, porque para uma criança se desenvolver saudável, deve conseguir perceber o valor de falar a língua de casa, deve continuar a explorar a língua de casa para garantir ou agilizar ou melhorar a comunicação em casa e com o restante família, como avós, tios e primos que possam existir. O que acontece quando não existe apoio na aprendizagem da língua da herança é que muitas vezes a língua de casa está associada a coisas do dia a dia. E o vocabulário que se aprende são coisas como vai lavar os dentes, vai pôr o lixo, ou já te disse para arrumares a Nintendo, se tiverem uma Nintendo, ou sei lá, qualquer coisa assim de género. Agora já não é Nintendo, acho que agora é PlayStation, não é? Acho que sim. Mas pronto, é vocabulário que não é científico, não é? E nós muitas vezes nos nossos workshops vemos os meninos super entusiasmados com o desafio de dizer a palavra cérebro, porque não é fácil. Contudo, é muito importante e eles aprendem conteúdo científico nas aulas de ciência da escola normal. Portanto, fazer o paralelismo entre a língua materna ou a língua de casa, muitas vezes, para estes meninos, a língua da herança não é a língua dominante, depende, né, dos casos. E, portanto, o que nós notamos é que tem muito significado para estas crianças migrantes a experiência ser na sua escola, na língua de casa. É quase como se a escola tivesse a validar a sua escolha multilingüe, a sua escolha multicultural. E depois, a outra componente muito importante é esta tal interação com cientistas verdadeiros, porque não é assim tão comum, é uma oportunidade rara e eles gostam muito. Se quiserem, foi publicado no dia 12 de fevereiro, portanto, mesmo há pouquinho tempo, nós ainda nem tivemos tempo de divulgar, na Nature Careers, um artigo da Flávia e da Ana, que foram cientistas voluntários nos nossos workshops e são coordenadoras de workshops, ou seja, organizadoras dos nossos workshops. Elas falam um bocadinho da sua experiência aqui neste artigo da Nature. A Nature editou, ajudou-nos a editar este artigo e podem espreitar, eu também posso pôr o link aí no chat. E pronto, queria falar um bocadinho disto, da importância da divulgação científica a todos os níveis, tanto para os nossos pares como para o resto da sociedade, e quando o fazemos para o resto da sociedade é importante considerarmos toda a diversidade que existe, não é? Há um dito muito importante entre os comunicadores de ciência que é there is no such thing as a general public. Isso não existe. Não é? E para fazermos uma comunicação efetiva devemos definir o nosso público-alvo. É? Até pode ser um festival onde existem uma variedade incrível de pessoas, mas nós, quando estivermos a desenhar a nossa atividade para promover o conhecimento científico, devemos ter em mente um público específico. Ok, eu sei que vai estar N gente ali, mas eu, esta atividade, vou desenvolvê-la especificamente para pais que venham com crianças dos 6 aos 12 anos. E assim sabemos que
para aquele grupo específico nós estamos a criar uma atividade que vai ter impacto. Pode ser mais efetivo fazer isto assim do que tentar fazer uma coisa que nem... o que eu quero dizer é que there is no one size fits all, e mais vale fazermos uma escolha e sabermos que vai haver um bom encaixe para aquela audiência e que a outra audiência poderá encaixar-se melhor ou pior, depende dos casos, não é? E depois também consideramos esta questão dos fenótipos das audiências, porque mesmo nós escolhermos uma audiência específica, o que é que nos pode acontecer? Pode-nos acontecer aparecer-nos um cientista que é super entusiasmado e que acha que todas as pessoas têm o dever de estar informados sobre a ciência, devem ser as pessoas que procuram essa informação. Pode-nos aparecer um cientista frustrado porque ninguém entende o que ele diz e porque não percebe qual é a necessidade de fazer este tipo de eventos. Pode-nos aparecer pela frente uma pessoa que não é cientista, mas adora a ciência e gostava de ter muitas mais oportunidades para ter contacto com esta realidade. Pode-nos aparecer uma pessoa que não entende a ciência e até se sente ameaçada ou alienada por ela, acha que é tudo muito complicado, muito difícil e que eles são todos uns estranhos. Podes aparecer pela frente uma pessoa que até gosta de ciência, mas que acredita que ela é controlada pelo poder e pelos ricos e pelas farmacêuticas. Pode-nos aparecer uma pessoa que simplesmente está demasiado ocupada e preocupada em pagar o empréstimo da casa, em ter os miúdos na escola, em, sei lá, cuidar da avó ou qualquer coisa do género, e não tem tempo sequer para pensar em ciência. Ou pode-nos encontrar a criança que está a ser ensinada a ciência na escola, ou que até está a ter homeschooling, enfim, uma variedade de realidades, não só de fenótipos de audiências que nos podem aparecer pela frente e que devem ser consideradas quando fazemos divulgação científica para um público não cientista. Depois, pensarmos também nos nossos ganhos, e eu termino em 4 minutos, que é os benefícios que nós, enquanto cientistas, temos em comunicar em ciência, em fazermos o zoom out daquela coisa super específica que estamos a trabalhar e pensarmos em que é que a experiência como é que a experiência nos vai enriquecer e pode-nos enriquecer a nível pessoal, ao nível do nosso bem-estar, da nossa confiança, daquela sensação de dar de volta à comunidade, a nível da nossa motivação. Um dos testemunhos mais comuns que nós temos dos cientistas fez-me redescobrir o porquê de eu estar a fazer ciência, o porquê que eu escolhi ser cientista, é? E deu-lhes aquela motivação extra que às vezes precisamos. Não é? E depois o facto de ajudar com as nossas competências a nível da comunicação, porque pode às vezes parecer um pouco estranho, mas conseguirmos comunicar a nossa ciência a uma criança ajuda-nos a comunicar a nossa ciência com um cientista especialista. Porque toda a gente entende o simples, pouca gente entende o muito específico e complicado, mas toda a gente entende o simples. Depois temos os benefícios, os ganhos a nível profissional e societal, né? Que podem ser as coisas mais básicas, que é, hoje em dia há muitos financiamentos que exigem aquela secção do impacto e que nós temos que pensar em alguma coisa que crie um impacto. Portanto, podemos estar simplesmente a satisfazer um requerimento do nosso financiamento, mas mais importante isso, também podemos estar a criar mais impacto para a nossa ciência, mais pessoas a estarem conscientes do estado da arte da nossa investigação, ou dos progressos que estão a ser feitos na universidade vizinha, da minha cidade, qualquer coisa deste género, não é? Porque muitas vezes as cidades têm universidades, mas ninguém sabe o que é que se passa lá dentro, não é? E ao nós comunicarmos com um público não cientista, estaremos a aumentar o impacto e a fazer com que as pessoas se sintam mais próximas daquele edifício
que está ali na cidade. Combate os estereótipos, não é? Aquela coisa do cientista, o cientista não são só homens brancos de meia idade, combate a misinformation, e isto tudo que agora se fala muito de distrust, de misinformation, essas coisas todas. E também nos dá acesso à informação, dá-nos acesso àquela informação de percebermos como é que as pessoas veem a ciência e a nossa investigação e que percepção é que essas pessoas têm daquele campo científico ou daquela questão científica. E pronto, por último, também um dos ganhos é o facto de sabermos que podemos estar a promover a educação científica. E pronto, fico por aqui. Obrigado. De facto, muito do que tu me disseste, eu pessoalmente um dos momentos mais interessantes do meu percurso académico até hoje foi no final do meu mestrado. Na UCL, a minha supervisora nesse ano teve uma apresentação na Royal Society Summer Science Exhibition Fair. Para quem não sabe, é uma grande feira de ciência, digamos, que acontece no Reino Unido todos os anos pelo Royal Society, em que cientistas e investigadores que fazem investigação e que de ponta, de certa forma, criam uma espécie quase de um stand para tentar vender pronto, o que fazem, não tentar vender, mas divulgar. E o público vai desde tudo a miúdos de 5 anos até avós. E, de facto, nesse ano o nosso assunto era Quantum Biology, portanto, mecânica quântica em biologia e como é que a mecânica quântica, concretamente no processo de fotossíntese. E um dos momentos mais interessantes é que, de facto, explicar o que é mecânica quântica, explicar o que é fotossíntese, explicar porque é que é interessante e porque é que se deve gastar dinheiro nisto. Uma criança de 5 anos é um desafio. Mas o que é verdade é que se o conseguirem fazer, conseguem explicar a qualquer painel ou a qualquer pessoa. Mesmo eu explicar, sou o único cientista na família, às vezes explicar o que é que eu faço e porque é que faço e muitas vezes para essa ideia de que pronto, estamos aqui um pouco a brincar e toda a gente sabe que há impacto, mas por vezes sem sombra de dúvida foi das experiências mais interessantes. E outra coisa do que também disseste que achei muito interessante é que eu pessoalmente eu fiz a minha educação toda em Portugal mas de facto acabei por ir para a física porque gostava de ciências e também estive um pouco envolvido nas Olimpíadas, mas de facto eu acho que só entrei na Faculdade de Ciências do Porto 3 meses antes de começar a minha licenciatura e até durante 12 anos de ensino escolar não me lembro de ter conhecido algum cientista, não só em física, mas em qualquer área. E acredito que hoje em dia ainda seja muito comum, se uma pessoa não tem a sorte de ter um familiar, conhecido, pode parecer assim um pouco uma área um bocado abstrata. Eu não sei se alguém tem questões que queira fazer colocar à Joana. Eu gostava de levantar um ponto que por acaso me tem vindo a criar alguma questão, digamos assim. Por exemplo, nós quando terminamos um doutoramento em Portugal, há uma apresentação que é feita tanto para os júris, mas é também feita para pronto, podemos ter amigos, família, quem quisermos. Basicamente é uma audiência aberta. Por exemplo, aqui no Reino Unido, isso não acontece. A defesa do doutoramento é uma coisa completamente fechada, haja patentes ou não patentes, publicações ou não publicações, e é uma das coisas que eu nunca percebi muito bem porquê. Porque efetivamente, se nós andamos durante 3 ou 4 anos a fazer um projeto e investir o nosso tempo em algo, e depois praticamente se não publicarmos, a ciência quase que morre ali, foi sempre, é uma questão que efetivamente me deixa curiosa de saber o porquê do Reino Unido, por exemplo, fazer o fim do doutoramento desta forma e não como uma palestra aberta. Não sei se há alguns comentários em relação a isso.
Eu posso comentar, não é que tenha conhecimento do porquê de ser assim, mas uma vez também fiz aí o doutoramento e tal, e pela experiência, por já ter refletido um bocadinho sobre isso, a minha opinião é que a visão no Reino Unido da defesa do doutoramento é um exame. E é uma conversa alta de expert para expert. Portanto, seria pouco benéfico para uma audiência não expert estar presente. E poderia, eventualmente, também questionar um bocadinho esta questão, esta abordagem que eles fazem de ser um exame. Enquanto que em Portugal é mais o culminar de um processo e é uma exibição, é quase uma exibição, não é? Aquela troca de ideias e aquela argumentação que tem que acontecer. Portanto, na verdade, a audiência neste tipo de evento, na defesa de tese, eu defendi a minha tese de mestrado na Universidade do Porto, mas defendi a minha tese de doutoramento no Imperial College, e a verdade é que na minha tese de doutoramento em Portugal eu tive os meus pais e amigos lá, mas na verdade eles pouco retiraram, eles pouco entenderam daquilo que estava a acontecer. Portanto, o ideal mesmo é, independentemente da forma como se faz a defesa, é programar, antecipar, planear participações em eventos de outreach para que possamos divulgar mais aquilo que nós fizemos. Mesmo que não tenha, mesmo que o nosso trabalho não tenha resultado numa grande publicação, em termos de divulgação científica para um público não cientista, digamos assim, há tanta coisa que nós podemos fazer e precisamos de fazer, não é? para informar mais as pessoas. Mesmo às vezes quando são eventos onde as pessoas que assistem já são informadas, é muito diferente às vezes serem informadas através de uma revista ou de um jornal ou estarem a ser informadas pela boca de um cientista, não é? E não quero com isso dizer que nós sejamos os donos da verdade, nós sabemos que no nosso mundo isso não existe, não é? Mas muitas vezes ao estarmos com estas audiências, o que acontece é que eles percebem que existe um método científico onde não existem verdades absolutas e, portanto, estamos num mundo em transformação e aquilo que nós acreditamos hoje será verdade enquanto não existir evidência que refute essa verdade. Mas no dia em que existir, deixará de ser verdade e para nós isso é normal. Mas para uma pessoa com baixa literacia científica, o mundo não é assim. O mundo é de verdades absolutas. Ou se faz isto ou se faz aquilo. Ou se acredita nisto ou se... muitas vezes aparecem perguntas de tu acreditas no climate change? E eu tipo, isso não é uma cena de acreditar ou não acreditar, mas é assim que as pessoas pensam quando não entendem o método científico. Obrigada, Joana. Eu acrescentaria apenas que eu não tenho a certeza, posso dizer os países errados, mas eu lembro-me de ler há alguns meses. Penso que é Noruega ou Finlândia. Existem países em que há duas provas. Uma delas à porta fechada, que é quase um vibe ao estilo britânico, que claramente é a ideia de quase ser como um exame. E outra, que digamos é o que é mais comum no resto da Europa, que é quase uma espécie de uma celebração, uma festa. É muito raro alguém, basta ver também no resultado, é muito raro alguém reprovar numa defesa de tese de mestrado ou doutoramento, mas isso acontece no Reino Unido, não digo reprovar, mas que haja major corrections. Acho que é questão de perspectiva, exame versus uma festa, uma celebração. Mas há países que fazem os dois. Sim. Não sei se há mais questões. Sim. Desculpa, Samuel, sim. Ok, obrigado. Joana, vocês por acaso recolhem
alguns dados para avaliar o impacto das vossas atividades? Sim, nós recolhemos no fim de cada workshop alguma informação dos meninos, dos cientistas e dos professores. E o ano passado, antes da pandemia, aliás, há 1 ano e meio já, juntamente com cientistas da Universidade de Tübingen, na Alemanha, e da Universidade de Lancaster, no Reino Unido, fizemos um Randomized Control Trial, ou seja, fizemos um estudo onde tínhamos turmas controlo e turmas que tinham a nossa intervenção e medimos alguns parâmetros como Future Participation in Science, Self-Concept in Science. Self-Concept in Science é o quanto uma criança acha que se pode tornar cientista, mais ou menos assim, explicado assim, de uma forma um bocadinho por alto. E outras escalas que também testamos e estamos neste momento prestes a submeter o artigo a uma revista para revisão científica. Portanto, sim, é algo que sempre nos preocupou e durante os primeiros anos fazíamos o que podíamos recolhendo feedback através de questionários no fim do workshop e também através de entrevistas. E procuramos colaborações para fazer a coisa de uma forma um bocadinho mais profissional. Obrigado. Olá, pronto, desculpem, Samuel. Uma das minhas perguntas era exatamente essa. Eu tinha outra. A Joana falou muito da questão da vertente linguística e também ensinarem as crianças a aprender melhor a língua fora do contexto familiar. Eu gostava de saber se isto desperta alguma curiosidade também nestas crianças em conhecer a experiência científica, por exemplo, em Portugal e vir experienciar a comunidade científica em Portugal, que pronto, nós quando estamos cá pensamos sempre que queremos ir lá para fora, mas se eles estando no Reino Unido e a conhecer então esta parte de Portugal, se têm curiosidade em vir cá e conhecer também um bocadinho. Por acaso, Ana, é uma questão que não exploramos diretamente, ou seja, nós temos no nosso questionário do estudo mais científico, uma das afirmações que temos é I would like to participate more in science activities outside school, mas a frase não era I would like to participate more in science activities outside school in Portugal. Portanto, eu não sei responder a essa questão. O que sei é que o que nós vemos já acontecer é realmente, porque como nós fazemos o speed dating format, os grupos têm 4 ou 5 alunos e cria-se ali alguma, apesar de serem 15 minutos e para passar muito rápido, a verdade é que são grupos pequenos, algo íntimos, não é? E nós temos, dependendo do tópico, temos meninos que nos desatam a contar a história das doenças todas da família e coisas assim do género, não é? Há ali uma conexão grande por causa da identidade e notamos, por exemplo, um cientista português com sotaque inglês é mais popular entre estes meninos, no caso de Londres, não é? Porque, de certa forma, ainda se aproxima mais da realidade destes meninos. Ou seja, aqui tem muito a ver com human connection, com a criar a human connection é muito importante e não tem sido foco dos nossos workshops os cientistas explicarem a sua experiência científica em Portugal. O foco não tem sido esse. Se o cientista o quiser fazer, pode o fazer. Mas o foco normalmente é explicar um conceito científico. Ok, obrigada. Já agora, só mais uma coisa. O que notamos também é que nós temos tendência a ser um complemento de aulas da língua de herança, quando elas existem. Não é? E então estamos a falar com professores de línguas que promovem esta experiência de ciência. E nos professores vemos que há uma desmistificação da ciência também. Os próprios professores afirmam que tinham outra ideia dos cientistas e que isto também desmistificou ou quebrou o estereótipo de cientista que eles tinham.
e alguns professores ficam interessados em trabalhar mais connosco e aprofundar um bocadinho a questão da ciência nas suas aulas, apesar deles reconhecerem que não têm base científica, não é? Muitas vezes para... Mais questões? Se não, para terminar, faço a pergunta da praxe. Para alguém que estudou e viveu no Reino Unido e encontra-se agora de volta a Portugal, se estivesses no governo e pudesses melhorar algo em termos de divulgação científica em Portugal, onde é que achas que há espaço para... O que é que pode ser melhorado? O que é que já funciona bem? Não sei se queres comentar um bocado. Sim, é assim. Se formos a comparar Portugal com o Reino Unido, o que vemos é que, historicamente, Portugal quase que não tem um passado de ciência, porque o passado de ciência do Reino Unido já tem largos anos, não é? E o nosso tem muitos poucos anos. E vemos que o Reino Unido tem uma longa tradição de comunicação de ciência, enquanto que Portugal tem uma tradição recente. O que eu noto, contudo, é que, apesar de termos um passado muito curto de história na ciência, temos uma grande diversidade de oportunidades de comunicação científica. Os nossos institutos, quase todos eles, têm algumas atividades locais onde os cientistas desse instituto podem participar para comunicar ciência, com mais ou menos profissionalismo e com mais ou menos frequência. Mas a verdade é que todos eles têm alguma coisa e essas coisas normalmente são muito diversas. Tanto são exposições como podcasts, como idas às escolas, como open days, enfim, acho que é diverso até. Mas falta fazer muita coisa. E para mim, uma das coisas que mais falta é descentralizar. Ainda está tudo muito localizado nas grandes cidades. E dentro das grandes cidades, nas cidades com um centro de investigação. Portanto, não é tão importante. Ou seja, há mais divulgação científica se existir um centro de investigação do que, por exemplo, só existir uma universidade, apesar das próprias universidades também poderem promover a divulgação científica através dos seus alunos, não é? Mas são mais os centros de investigação que o fazem. Portanto, para mim, o importante era fazer chegar a ciência pelas mãos dos cientistas a toda a região de Portugal, Portugal inteiro, não só às grandes cidades. Mesmo é ainda pouco frequente ver cientistas nos sítios onde não existe centros de investigação. Portanto, era democratizar mais um pouquinho o acesso a testemunhos e a cientistas verdadeiros, entre aspas, de todas as realidades académicas, não só das urbanas. Acho que seria ótimo, acho que qualquer pessoa em ciência terá alguma experiência em constantemente ter que explicar a amigos e família o que é que faz e pronto. Obrigado. Obrigada, eu espero que tenha sido de alguma forma enriquecedor. Acho que foi bastante enriquecedor e é um projeto fantástico. Desde já acho que é impressionante que tenhas criado isto tudo ainda durante o teu doutoramento e desde então expandiu e já afetou a vida de tantas pessoas. Sim, desculpe Pedro, eu não referi que nós antes da pandemia, já há 3 anos consecutivos que trabalhávamos com cerca de 1.200 crianças todos os anos. Obviamente, continuaram os eventos durante a pandemia?
conseguiram? Portanto, o ano letivo anterior foi afetado a meio ano, portanto, no meio ano que aconteceu, fizemos metade, 590 e tal crianças e 20 e tal workshops. Este ano a situação está mais grave nas escolas com que trabalhamos assim, e na realidade um pouquinho por toda a Europa, e por isso estamos a iniciar atividades online, mas estamos na fase de pilotagem, de perceber como é que podemos transferir do conceito in-person para o conceito online, de forma a não perder qualidade e a não perder effectiveness, não é? A capacidade de facto, fazer algo positivo pela ciência e por estas crianças. Não é? Ok. Bem, esperemos que as coisas melhorem em breve e que possamos voltar o mais depressa possível à normalidade. Caso não haja mais questões, acho que podemos terminar. Senão, não sei se alguém quer dizer mais alguma coisa. Não. Então, penso que podemos terminar, Mariana. Penso que sim. Muito obrigada, Joana e Pedro. Muito obrigada a toda a gente que também esteve connosco e espero que se sintam inspirados também para começar projetos e para ajudar a fazer outreach nas vossas áreas, não é? Por isso, esperemos que vos tenhamos inspirado. E mais uma vez, muito obrigada a todos. Obrigada. Obrigado.